Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a igreja. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Estaremos fazendo uma leitura dos versos de 15, verso 15 em diante, até o verso de número 23. A palavra do Senhor diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um dos principais livros de toda a Escritura, de toda a Bíblia, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Os teólogos reformadores, os chamados reformadores, teólogos e pensadores da época da Reforma Protestante, no século XVI e século XVII, viam a carta de Paulo aos Romanos como a chave dada por Deus para o entendimento de toda a Escritura, visto que Paulo coloca junto todos os maiores temas da Bíblia. Para citar apenas um, talvez teólogo mais conhecido, da época da Reforma, o teólogo João Calvino, ele disse justamente isso, que entender Romanos é abrir uma porta para o entendimento de toda a Escritura. Por isso, dizia ele, este livro é sem dúvida central para a nossa compreensão teológica de toda a narrativa bíblica, de toda a história da redenção. Muitos falam que Romanos é um compêndio de teologia, quase que uma teologia sistemática elaborada pelo apóstolo Paulo. E tem como central o tema da justificação pela fé. Um dos temas mais centrais de toda a fé cristã. Nós somos salvos exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Somos considerados justos diante de Deus porque depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Ao lado da justificação pela fé, nós temos a santificação, o novo nascimento em Cristo e tantos outros temas centrais para a nossa compreensão do Evangelho. Não à toa, nós conhecemos o relato em que o monge agostiniano, conhecido como Martinho Lutero, quando estudava as Escrituras, foi justamente o texto de Romanos, o capítulo 1, versos 16 e 17, que lhe saltou aos olhos,
né, como uma lâmpada, e ele pôde ver ali: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O justo viverá pela fé. Os teólogos dizem então que esses versículos são os versículos centrais de toda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e então o tema central de toda a carta. Nós podemos ver essa mensagem central do Evangelho aqui, olhando para um contexto mais imediato da passagem que nós lemos, quando no final de Romanos capítulo 5, né, no final do capítulo 5, nós vemos uma frase que é marcante, que nós conhecemos do texto de Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante. A graça foi muito mais abundante do que o pecado, pois a graça de Deus, ela é infinita. E aí, então, pensando nessa graça abundante, nessa salvação pela graça de Deus que nós conquistamos em Cristo Jesus, o começo do capítulo 6, Paulo traz uma tensão. A partir do tema da graça, Paulo coloca diante de nós uma tensão no início do capítulo 6. Diante dessa graça, que diremos, pois? Ele diz: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, se onde o pecado foi abundante, a graça foi muito mais abundante, então ele diz: o que diremos? Nós permaneceremos no pecado? Ou seja, nós nos acostumaremos com o pecado em nossa vida e vamos repousar o nosso coração na graça de Deus, que é superabundante, e continuaremos a pecar, continuaremos a conduzir a nossa vida em pecado? Ele responde a essa objeção de forma enfática: de modo nenhum. A graça de Deus não nos tranquiliza para que continuemos pecando. A graça abundante de Deus não significa que nós deveremos continuar pecando ou nos acostumando com o pecado em nossas vidas. Por quê? Nós não podemos pensar dessa maneira, crer dessa maneira e caminhar na nossa vida dessa maneira. Vamos continuar pecando, porque, afinal de contas, a graça é muito mais abundante do que o pecado. Paulo explica que nós não podemos fazer isso, porque, e ele faz isso no início, na primeira parte do capítulo 6, que nós somos unidos a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Nós somos unidos a Ele na sua morte, e aí Paulo diz, quando fomos batizados na sua morte, unidos a Ele, somos também unidos a Ele na sua ressurreição. Então morremos para o pecado, unidos na morte de Cristo, para que assim como Ele ressuscitou dos mortos, assim também ressuscitemos nós, de modo espiritual, para andarmos em novidade de vida. Então, unidos a Ele na morte e na ressurreição, agora, para não andarmos como outrora, como antes, mas termos uma vida nova, porque nós somos unidos a Cristo. E se estamos unidos a Cristo, com tudo que temos e somos, nós não podemos ter como nosso Senhor, ou reinando em nossa vida, o pecado. Na parte final da primeira perícope desse capítulo 6, versículo 12, eu gostaria que você olhasse para o versículo 12 e 14, ele diz justamente isso: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
Paulo, então, está falando aqui de que, sobre o que nos governa. Quem é o nosso Senhor? Não reine o pecado. Que o pecado não tenha mais domínio, governo sobre a sua vida. E é interessante pensarmos sobre isso, porque na semana passada ouvimos um sermão que nos explicou muito bem, nos fez refletir sobre o que é o pecado. Não é um ente que entra no nosso corpo e aí a gente pode jogar a culpa para essa coisa chamada pecado. Pecado é nosso, é a nossa prática distante de Deus, é um resultado da queda e da luta constante de nós, ainda que cristãos, contra a nossa natureza ainda manchada pela pecaminosidade, pela aquela corrupção original que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Então, que a vida de pecado não tenha domínio, é o tema de Paulo aqui. Não governe a nossa vida, não seja senhor sobre a nossa vida. No verso 15, então, agora para fazer a transição para o texto da nossa exposição, diante disso, Paulo traz mais uma tensão, assim como ele fez no versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, ele responde no verso 2. Ele traz a tensão mais uma vez no verso 15, a partir do que ele disse no verso 14, né? Nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Aí ele traz essa outra tensão no versículo 15. E daí? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Mais uma vez, de maneira enfática, ele diz, de maneira nenhuma. Paulo está corrigindo aqui o que viria a ser, muito tempo depois, denominado pelos teólogos, pelos estudiosos, de, primeiro, antinomianismo, que é uma rejeição de qualquer lei, qualquer norma. Então, nós não temos mais nenhuma lei. Então, estamos livres para fazer o que nós quisermos, para fazer o que queremos, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Então, diante desse antinomianismo, qualquer palavra de ordem quanto a perdão de pecados, a arrependimento, a contrição, qualquer acusação de que alguém está vivendo em pecado, é logo visto como legalismo. Olha, não seja legalista, você não pode me acusar de nada. Só quem pode me julgar é Deus. Porque é uma postura anti-lei. E isso nos leva a uma outra coisa, um outro movimento, uma outra ideia mais recente, que é a ideia denominada como uma hipergraça. A ideia de que é graça, é tudo graça, então eu não tenho que me preocupar tanto com pecado, com lei, com mandamento, porque é graça de Deus, e a graça de Deus é muito grande. Então, Paulo aqui, ele rejeita esses pensamentos. Então, no restante do texto que nós lemos, e vamos refletir um pouco mais sobre ele, Paulo nos ensina que, mesmo sendo libertos do pecado, nós somos chamados para um novo tipo de servidão. Libertos do pecado pela graça, a graça nos alcançou, nos livrou da condenação do inferno, nos livrou da condenação da lei, mas essa graça que nos alcança, essa salvação que nos alcança, nos conduz e nos chama a um novo tipo de escravidão, a um novo tipo de servidão, porque agora nós somos servos de Deus. Essa transformação traz uma mudança radical, irmãos, no nosso comportamento e nos leva a viver de acordo com a vontade justa de Deus. Então nós somos, e esse é o tema da nossa exposição, libertos para uma vida de servidão a Deus. Ou, se você preferir usar a expressão, somos libertos
para uma vida de escravidão a Deus. E nós vamos entender por que nós podemos usar essa expressão. Vejamos como o argumento do apóstolo Paulo se mostra nessa passagem. Primeiro, ele nos ensina que ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Deus. E é isso mesmo, essa é a expressão. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Deus. Porque a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é doulos ou doulos no grego. Essa expressão ela aparece 8 vezes nesses 8 versículos que nós lemos. E ela é traduzida como servo, como escravo, como escravidão, como servir. Então é a palavra doulos e variações dessa palavra que aparecem no texto. E todas as vezes que nós vemos a palavra servo, ou servir, ou escravo, ou escravidão, é a palavra doulo ou as suas variantes, as variações dessa palavra. E essa palavra, que ora na nossa Bíblia, no Novo Testamento, é traduzida como servo, é também, com base no que nós acabamos de dizer, traduzida como escravo, é a mesma palavra. Então, quando nós encontramos servo, é doulos. Quando nós encontramos escravo, é doulos também, nesse texto. É a mesma palavra no grego. Essa palavra, então, irmãos, quando ela está se referindo à nossa relação com Deus, ela está descrevendo uma total dependência e obediência a Deus. Uma total submissão a Deus. O próprio Paulo, na carta aos Romanos, ele se vê como doulos de Cristo. É assim que ele se apresenta. Peço aos irmãos que coloquem aí o primeiro versículo da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. É assim que ele se apresenta. Ele começa a apresentação da sua carta aos Romanos assim: Paulo, doulos de Cristo, de Jesus Cristo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. É interessante o apóstolo da envergadura de Paulo não trazer nenhum do seu... E em outros momentos ele fez isso, ele apresentou o seu currículo, em outros momentos. Mas aqui ele começa dizendo: Paulo, um escravo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo se apresenta como um escravo. Essa era uma forma de identificação íntima com o Senhor e uma maneira, como nós dissemos, de expressar total dedicação à vontade de Cristo. Talvez, e nós vamos entender outros aspectos disso, os autores, eles prefiram, os tradutores, melhor dizendo, eles prefiram traduzir a palavra doulos para servo, quando se refere à nossa relação com Cristo, e escravo, quando se refere à nossa relação e à nossa luta contra o pecado, porque é óbvio que essas duas coisas são diferentes, que são tipos de servidão diferentes, tipos de escravidão diferentes. Mas a palavra, irmãos, nos conduz a um peso de responsabilidade chamado que temos diante do Senhor, de nos submetermos ao Senhor. Há no texto uma clara relação de obediência e servidão. Por quê? Porque os servos são aqueles que obedecem ao seu Senhor. Eles não fazem aquilo que eles acham melhor. Eles não fazem a sua vontade em primeiro lugar, mas eles fazem a vontade do seu Senhor. E é assim que Paulo argumenta quando ele diz: havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. E olha o verso 16, quando ele diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, a relação de servidão e obediência, de escravidão e obediência,
Então ele diz, vocês não podem acreditar nisso, vocês não podem viver assim. Nós vamos continuar pecando porque não estamos debaixo da lei e sim da graça. Se vocês pecam, se vocês se entregam ao pecado, vocês não são servos de Cristo, vocês são servos do pecado. E Paulo já disse, vai repetir isso, que os salvos, aqueles que foram alcançados pela graça, foram libertos dessa vida. Então Paulo está fazendo uma reflexão muito profunda a partir da pergunta do versículo 15. A ideia de que, por não estarmos mais sob o jugo da lei e sim debaixo da graça, podemos pecar, pode apontar alguém que ainda tem o pecado como seu senhor. Se alguém se diz alcançado pela graça, mas tem esse pensamento tranquilo no seu coração, sem temor de que eu posso continuar pecando porque eu não estou debaixo da lei, sim da graça, pode apontar alguém que ainda tem o pecado como seu senhor. O pecado está reinando no corpo mortal dessa pessoa, como diz aqui no verso 12. É o senhor dela. Então, há um contraste entre as duas obediências. Se você se entrega e obedece à justiça, você é servo da justiça, justiça divina. Se você se entrega ao pecado, você é servo do pecado. Você é escravo do pecado. Então não há meio termo. Ou nós servimos ao pecado, essa vida distante de Deus, em uma prática contínua de desagrado a Deus, ou nós servimos a Deus. Não há como você dizer assim, eu não sirvo ainda a Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa, né? É quase crente, né? Alguns dizem. Falta só se converter. Então falta tudo, né? Não sou escravo do pecado, mas ainda não sou servo de Deus. Não existe esse lugar. Eu tenho que dizer para você isso. Não existe esse meio termo. Não existe. Ou você é servo do pecado, ou você é escravo de Deus. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Você tem se entregado a Cristo como um escravo, como um servo, ou ainda se sente prisioneiro do pecado? Ou se você não se sente, isso independe de você sentir que é escravo do pecado. Porque tem muita gente que diz para o amigo ou o parente próximo que se converteu, olha, você está jogando a sua vida fora, você vai lá, passou para a lei dos crentes, né? E agora você vai perder a sua liberdade, vai perder a sua autonomia, vai ficar lá fazendo o que o pastor diz que você tem que fazer. E na cabeça desse cidadão, ele é livre. Ele é livre. Por quê? Porque a ideia dele é, eu faço o que eu quiser. Nenhuma religião, nenhum pastor, nenhum sacerdote diz o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero. Essa é a maior ilusão. Essa liberdade, ela é ilusória. Então a pergunta que nós devemos nos fazer é, a quem eu estou servindo? O que é que tem governado a minha vida? É o pecado? O desejo de continuar pecando, desagradando a Deus, satisfazendo as minhas concupiscências, o meu pecado? Ou o desejo de agradar a Deus, de servir a Deus, de submeter a Deus, não a minha vontade, mas a de Cristo? Como Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Ele me domina, Ele me controla, Ele reina sobre mim, Ele é o meu Senhor. E eu me submeto a Ele. O que é que tem governado a sua vida? Porque, tocando no ponto da liberdade, a gente segue o argumento do apóstolo Paulo, nós fomos libertos da escravidão do pecado para uma obediência à justiça divina, ou seja, isso aponta para a servidão a Cristo. Porque quando ele diz assim, olha, se você se entrega para a obediência ao pecado, você se torna servo do pecado. Se você se entrega à justiça para obedecer à justiça divina, então você é servo da justiça.
Por isso que ele diz, graças a Deus, verso 17 em diante. Porque outrora, ou seja, antes, escravos do pecado, contudo agora viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, escravos da justiça. Então, os servos de Deus foram libertos do pecado, mas a gente precisa perguntar que tipo de liberdade é essa? Que tipo de liberdade é essa? Por isso que nós falamos aqui um pouco sobre essa liberdade ilusória do mundo. Liberdade não consiste em fazer o que se quer. Liberdade consiste em fazer o que é justo e reto. Essa ideia, irmãos, de liberdade é fazer totalmente o que se quer. Pense comigo, por exemplo. Quando há essa discussão, e nós não vamos adentrar, obviamente, a profunda discussão sobre a liberdade, não é uma discussão só teológica, é uma discussão filosófica antiguíssima, né, a questão da liberdade. Mas, por exemplo, eu vi uma reflexão sobre isso que me chamou a atenção um dia desse. A ideia de que quando nós estivermos na eternidade com Deus, plenos, nós experimentaremos uma plenitude de liberdade que nós não experimentamos hoje. Mas nós não poderemos mais pecar na eternidade. Não mais pecaremos. Estaremos em um estado de perfeita santificação e dedicação a Deus. Alguém pode dizer, então isso não é liberdade. Então isso não é liberdade. Mas, veja, a liberdade nas Escrituras não é fazer o que eu simplesmente quero fazer. Mas é fazer o que é bom. Fazer o que é justo e reto diante de Deus. A liberdade que o Evangelho nos chama é para fazer o que agrada a Deus, que glorifica a Deus. É cumprir o propósito da nossa existência. É para essa liberdade que nós somos chamados. Por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo escreveu, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aí no versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Confusão que muitos fazem é, então, não, mas liberdade total é fazer o que me der na telha. Mas o Evangelho aponta qual tipo de liberdade que nós somos chamados. Fazer o que é justo e reto. A verdadeira liberdade, segundo o texto aqui de Romanos capítulo 6, é servidão à justiça. Para muitos isso é incoerente. Como que liberdade é servidão? Como que liberdade é escravidão? Liberdade é servidão à justiça de Deus. Uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então a verdadeira liberdade é de ser um servo da justiça, obediente à palavra, à doutrina. O versículo que nós lemos, o versículo 17, vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina, a palavra, a pregação, o ensino apostólico a que fostes entregues. Então essa é a genuína liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Fazer ou se submeter à vontade soberana de Deus. Verdadeira liberdade é servidão à justiça. Verdadeira liberdade é chamado à santificação, a sermos santos como o Senhor é santo. Versículo 19 diz, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. A verdadeira liberdade é ser santo, como o Senhor é santo.
Então nos submetemos à justiça divina, à retidão divina, à doutrina de Deus, ao ensino de Deus, aos mandamentos de Deus, a fim de sermos santos, como Ele é santo. O que implica em uma separação do pecado e uma dedicação plena a Deus. Verdadeira liberdade é chamado a santificação. Então, o que é me santificar? Não é a minha compreensão de santificação, mas é o caminho de Cristo, é o caminho que o Senhor aponta. E aí, ao seguir esse caminho, eu me santifico. Eu me separo de uma vida de servidão ao pecado para uma vida de servidão ao Senhor, uma vida de servidão a Deus. Algo curioso é que quando Paulo afirma, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, não está dizendo nada a respeito, como alguns erroneamente entendem, que Paulo algumas vezes não escreveu inspirado pelo Espírito, ele falou a partir dele mesmo, ele falou a partir da sua compreensão, não tem nada a ver com isso. A expressão aqui é que, quando ele diz assim, eu falo como homem, é que ele está dizendo que a ilustração da escravidão é inadequada. Ele está dizendo, essa não é a melhor ilustração. Pense, Paulo está escrevendo aos romanos, num período do Império Romano, sobre escravidão. Pense, por exemplo, nos missionários que vieram pregar no Brasil no tempo da escravidão. E eles falarem para os escravos africanos, vocês precisam ser escravos de Cristo. E a ideia deles de escravidão é totalmente negativa. Então é óbvio, Paulo está dizendo, olha, essa não é a melhor ilustração, mas ele usa dessa ilustração, mesmo assim, para que os seus leitores pudessem entender a responsabilidade, a profundidade dessa responsabilidade em se submeter ao senhorio de Cristo. Ela é inadequada. Mas eu uso essa ilustração para mostrar o peso desse chamado de submeter-se a Cristo, de submeter-se ao senhorio do Senhor Jesus, ao senhorio de Cristo, de Jesus. Então ele diz no verso 20, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Aqui, a ilustração da escravidão, ela continua, embora pareça, não seja tão perceptível. Mas a palavra que é usada para isento é a ideia de um escravo alforriado, é um escravo que foi libertado. Então, a ideia aqui é, quando vocês eram escravos do pecado, vocês não tinham nenhuma obrigação quanto à justiça divina. E veja, deixe-me explicar isso. Todo ser humano criado à imagem de Deus, é criado para servir a Deus, para glorificar a Deus, para se alegrar nele para sempre, glorificar a Deus. Mas o conhecimento, ou seja, a luz da graça e do Evangelho, agora diz assim, você é obrigado. Você agora tem uma responsabilidade, a graça te alcançou. Então alguém pode dizer assim, dizer, eu fui alcançado pela graça, olhar para o ímpio lá fora e dizer assim, ele pode viver assim, por que eu não posso? E aí Paulo está dizendo assim, ele é escravo do pecado. Ele ainda não enxergou a verdade. Ele ainda não viu e entendeu o que você entendeu, mas você entendeu. Você foi alcançado pela graça. Então há um imperativo sobre todos aqueles que foram alcançados pela graça. Vocês agora têm uma responsabilidade. Então está implícito aqui. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês eram como escravos alforriados, em relação à justiça. Isentos em relação à justiça. Mas agora, o que Paulo já trabalhou antes no texto, vocês foram libertos do pecado, não são mais escravos do pecado. Vocês foram feitos servos da justiça, então agora vocês têm uma obrigação sobre vocês. Uma santa obrigação sobre vocês. De se submeterem à servidão de Cristo. A vida cristã não é passiva, portanto. A vida cristã ela é ativa na busca pela santidade. Ativa em cumprir a justiça de Deus, que é manifestada na obediência ao Evangelho.
Como você tem demonstrado essa liberdade em sua vida? Sua liberdade, essa que nos alcançou, fomos feitos livres, libertos do pecado, tem resultado em uma vida mais santa? Tem resultado em uma vida mais obediente a Deus? Ou essa liberdade tem se tornado uma desculpa para viver como você deseja? Lembre, Paulo disse lá em Gálatas: não use a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. É o que nós chamamos de libertinagem. Não use da escravidão, ou da liberdade, da ideia da liberdade, para dar ocasião à sua carne. O que esse texto nos ensina: vocês estavam isentos em relação à justiça, mas agora não, porque vocês foram libertos, vocês não são mais escravos do pecado. É que a santificação não é opcional. A servidão à justiça divina não é opcional para aquele que foi liberto do pecado. Deve ser um resultado de uma vida entregue à justiça de Cristo. Por último, então, pensando ainda nesse argumento do apóstolo Paulo, ele aponta para nós quais são os resultados da obediência. Entendemos que ou somos escravos de Cristo ou escravos do pecado. Que nós devemos viver como escravos de Cristo e da justiça divina, porque a palavra de Deus nos ensina, fomos libertos da escravidão do pecado, não podemos voltar para essa vida de servidão ao pecado. E qual será o resultado dessa vida de servidão a Cristo, de escravidão a Cristo? Ou de servidão e escravidão ao pecado para aqueles que ainda vivem nesse tipo de servidão. Paulo diz: os frutos da obediência ao pecado são vergonha e morte. Verso 21 diz: naquele tempo, ou seja, naquele tempo que vocês eram escravos do pecado, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Pecado, irmãos, nos envergonha. O pecado, irmãos, nos humilha. É por isso que a atitude contínua de contrição em nossa prática de culto, seja em culto público ou em nossas devoções particulares, a contrição é um momento de humilhação. É um momento de vergonha. Você tem que pensar nos seus pecados e se envergonhar, se humilhar diante de Cristo. Se você não faz isso, você está fazendo errado. Você não compreende o peso do pecado. Como o pecado deve nos envergonhar. A obediência, a servidão ao pecado só leva a vergonha. Então não é coerente vermos cristãos que contam práticas do passado pecaminosas, vergonhosas, fazendo piada com isso. Como muitas vezes, infelizmente, nós testemunhamos. Porque isso é para vergonha nossa. Não é para nossa alegria, nem para contarmos piada com a maldade que nós fazemos. Paulo diz: olha, aquilo que eles praticam escondido, né, na escuridão, não seja nem menção entre vocês, porque isso é vergonhoso. É vergonhoso. Então é incoerente alguém que conta esse tipo de, aquilo que nós chamamos de testemunho, né? Que vão à ideia de contar um testemunho e contam mais a vida de pecado, e aí no fim ele conta de se ele converteu, amém, e terminou o testemunho, né? Parece que há mais coisas interessantes na sua vida de quando ele não conhecia a Cristo, de depois de conhecer o Senhor. O pecado traz vergonha. E por fim, o pecado traz morte. Esse é um tipo de escravidão que nos destrói. Então veja, lá atrás nós falamos assim:
A nossa reflexão sobre a maneira como os tradutores, eles resolveram traduzir a palavra doulos. Quando se refere à nossa relação com Cristo, eles falam servos. Quando eles falam da nossa relação com o pecado, falam escravos, porque é um tipo de servidão diferente. Pense, por exemplo, nos diversos tipos de escravidão que já teve na história humana. Eu vi recentemente um pensador falando assim: olha, a escravidão não é essa escravidão que a gente vê, que a escravidão nunca foi por conta da cor de pele. E aí, como professor de história, né, chega a dar uma dor aqui assim, quando eu escuto isso. Aí eu entendo o que ele está querendo dizer. Olha, o início da escravidão na história humana não é por causa da cor de pele. Aí sim. Mas a escravidão recente que nós tivemos na história do Brasil e do mundo foi sim por causa da cor de pele. Os escravos africanos, os africanos que foram escravizados, e por terem sido escravizados por tantos e tantos anos, como é que as pessoas viam os escravos no Brasil? Olha, ele é preto, então ele é escravo. Então associaram a questão da cor de pele com a escravidão. Mas é óbvio que os próprios africanos escravizaram outros. Na história nós temos africanos que eram piratas, que escravizavam povos, né? Inclusive portugueses lá atrás na história que foram também escravizados por piratas africanos. Olha que interessante. Os judeus tiveram escravos, os judeus foram escravos no Egito, na Babilônia. Então é óbvio, a escravidão é muito antiga na história humana. É óbvio que não é somente por causa da questão da cor de pele, mas é muito antiga. E por ser uma prática tão antiga, ela não aconteceu da mesma maneira em todos os lugares. Por exemplo, os judeus, eles tinham escravos? Tinham, isso fica claro no texto bíblico. Os judeus também venceram povos e escravizaram alguns deles? Sim, fica claro no texto bíblico. Mas havia leis, né, preceitos da lei de Moisés que protegiam esses escravos. Inclusive, olha, se você machucar e quebrar um braço do escravo, você tem que pagar um valor, você tem que ir tal. Se você matar o escravo, você vai pagar e tal. Então tinha toda uma ideia de que não se vê na escravidão recente da história humana. Por que eu estou falando isso? Porque nem toda servidão, nem toda escravidão na história humana foi igual. Nós tínhamos escravos que eram prisioneiros, e nós tínhamos escravos que eram escravos, ou seja, eram vistos como um tipo de propriedade do Senhor, mas que tinham um certo direito. Isso não faz da escravidão algo bom, em nenhum momento da história humana. Mas essa escravidão ela aconteceu de maneiras diferentes em toda a história. Inclusive, vocês já ouviram falar da ideia, né, que há no texto bíblico do escravo da orelha furada, né? Era aquele que era alforriado, ele era liberto, mas ele dizia: eu amo o meu Senhor, eu amo a casa do meu Senhor, eu quero continuar servindo a Ele. Esse escravo ele era marcado, tinha sua orelha furada, e ele continuava como servo por opção. Ele se submetia ao Senhor. Então, por que a escravidão ao pecado ela é diferente da escravidão a Cristo? Porque Cristo é um bom Senhor e o pecado não. O Senhor chamado pecado vai nos destruir, nos condenará eternamente. Óbvio, quem nos condena é o próprio Deus, né, por causa do pecado, mas fazendo a analogia aqui do Senhor, que é essa que Paulo está fazendo aqui. O Senhor pecado nos destrói. O Senhor Jesus nos redime, nos salva, nos leva para as moradas celestiais, nos dá do melhor dessa terra, e nos dará novos céus e nova terra. Então esse é o contraste claro no texto. A consequência do pecado, verso 23, né, o salário do pecado é a morte. Mas quais são os frutos da obediência a Deus? Vida justa, santificação e, por fim, a vida eterna.
Então, o vosso fruto, tendes o vosso fruto para a santificação, diz no verso 22. E por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao servirmos a Deus, colhemos a vida verdadeira, uma vida que é justa, transformada, e finalmente aquilo que a Escritura chama de vida eterna. Então essa é a recompensa de ser um servo de Deus, de ser um escravo de Cristo. É a vida eterna, é um dom que vem da graça de Deus. Então, quando você olha para a sua vida, o que você vê como resultado do caminho que você tem trilhado? O pecado traz morte e destruição, vergonha. O caminho que você tem seguido te faz sentir vergonha? Te faz temer a morte? Te faz temer a eternidade? Ou o caminho que você tem trilhado é um caminho que traz paz? É um caminho que faz com que os outros vejam em você a luz do Evangelho, a luz de Cristo, a luz da verdade, vida reta, vida justa, uma vida a ser imitada, uma vida a ser perseguida. Hoje, que caminho você tem trilhado? O caminho que leva à morte ou o caminho que leva à vida eterna? O caminho que leva à morte é o qual? A escravidão ao pecado. O caminho que leva à vida eterna, a escravidão a Cristo. Eu concluo, irmãos, recapitulando o que nós vimos. O texto aos Romanos, os versos que nós lemos, Paulo nos ensina então que a graça de Deus não é um convite para a licenciosidade, mas é um chamado para uma nova vida de obediência. Libertos do pecado, mas não para uma liberdade que nos conduz a fazer o que nós bem entendermos, mas uma liberdade que nos torna servos da justiça, a fim de vivermos de acordo com a vontade de Deus. Nós somos libertos pela graça. É o que Paulo nos ensina em toda a carta aos Romanos. Nós somos então chamados a viver uma obediência a Deus. E essa obediência, uma vida de obediência que é marcada pela justiça e pela santificação contínua. Que possamos então, irmãos, em resposta a isso, apresentarmos a nossa vida fidelidade. Entendermos que nós fomos chamados à fidelidade. Fidelidade a Deus, submissão a Deus, sabendo que o caminho de servidão a Cristo é o único, não há outro, que leva à verdadeira liberdade e aquilo que nós chamamos e ansiamos, chamado de vida eterna com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos, engrandecemos e glorificamos o Teu nome, pois não confiamos, ó Pai, em palavras de sabedoria humana, em eloquência humana, mas na revelação do Senhor, a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, rogamos que, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor aplique essas verdades em nosso coração, para que, como libertos do pecado, possamos viver como servos da justiça, como escravos do Senhor, submetidos inteiramente à vontade do Senhor. E que, ó Deus, o Senhor, por graça, aqui também, ó Deus, opere um novo nascimento, libertando, ó Deus, pessoas da escravidão do pecado e tornando essas pessoas servos da justiça. Só o Senhor pode fazer isso. Que o Senhor faça segundo a Tua vontade, pelo poder do Teu Espírito, segundo a Tua graça. Que possamos a cada dia vivermos em novidade de vida, de modo coerente com essas verdades que nós vimos aqui, agradando e glorificando o Senhor em todo o tempo. Em Cristo, em Seu nome, nós oramos.
Amém e amém. Passo a palavra.